persistir para sempre. Um assunto que muitas pessoas preferem evitar, nem discutir, é o inferno. De todas as doutrinas reveladas por Deus, a crença na existência do inferno é a menos popular. Por quê? Porque a maioria daqueles que não querem aceitar este ensinamento divino vive de tal maneira que fosse melhor para eles se o inferno não existisse. Também negar essa doutrina vem da ignorância da palavra de Deus, ou de um sentimentalismo que recusa conhecer que Deus é justo, assim como Ele é bom e misericordioso. A majestade infinita de Deus e a gravidade dos mandamentos divinos exige a existência de um lugar e um estado de alma em que, depois da morte, passe para o castigo eterno todos os que se rebelaram contra Deus. Estas verdades estão de acordo com o modo de pensar do homem. Até o raciocínio humano levou os pagãos a aceitar a ideia do castigo eterno. A Bíblia ensina a existência do inferno com tanta frequência e de formas tão diversas que não podemos ter dúvida a respeito de sua realidade. João Batista pregou que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 3 e versículo 10. Ele ensinou também que no dia do juízo final Deus recolherá o trigo no celeiro e as palhas queimá-lo-á no fogo que não se apaga. Mateus capítulo 3 e versículo 12. Se negar o inferno, desmente-se os ensinamentos claros de Jesus. Ninguém pode afirmar que o Divino Mestre quis inquietar ou intimidar seus discípulos à toa ao falar do inferno e dos tormentos eternos que ali se sofrem. As palavras de Jesus são nítidas. O pobre Lázaro foi admitido numa eternidade feliz, e o rico avarento, sem coração para com os outros, foi precipitado no lugar de sofrimento sem fim. As 5 virgens prudentes entraram na alegria da festa, e as 5 sem juízo não entraram e ficaram fora na escuridão da noite. Cristo assegura ao bom ladrão que entrará com ele este mesmo dia no paraíso, e a Judas afirma que era melhor se não tivesse nascido. Se o pecado mortal não tivesse por castigo o inferno, não seriam exatas as palavras de Jesus Cristo, segundo as quais nem o mundo inteiro pode compensar a perca de uma alma. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará um homem em troca de sua alma? Mateus capítulo 16 e versículo 26. Para aqueles que não querem crer no inferno, era bom escutar ainda mais. Cristo insiste que os maus irão para o lugar onde o verme que os rói nunca morre, nem o fogo se apaga. Marcos capítulo 9 e versículo 45. O mesmo Cristo que no Sermão da Montanha falou tão lindo em proclamar as bem-aventuranças, falou igualmente do fogo do inferno. Mateus capítulo 5 e versículo 22, onde haverá pranto e ranger de dentes. Lucas capítulo 13 e versículo 28 ensina também: não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes os que podem lançar a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10 e versículo 28. Jesus não estava brincando quando tocou no assunto do juízo final, falando aos perdidos. Ele grita: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Mateus capítulo 25 e versículo 41. Notemos bem que não é a vontade de Deus que alguém vai para o inferno. Quem vai é aquele que não ama a Deus, não obedece a Deus, não quer fazer o que Deus quer dele. O inferno foi feito para o demônio e seus companheiros perdidos, não para os homens. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Timóteo capítulo 2 e versículo 4. Aqueles que não querem aceitar a existência do inferno têm uma ideia de um Deus muito infantil. Por mais horrendo que seja o inferno, podemos compreender a razão de sua existência se conhecermos também as outras obras do Senhor. Temos diante de nós o universo cujas dimensões e
incomensuráveis proclamam a onipotência de Deus. Temos diante de nós a cruz de Cristo, a imagem de Cristo ensanguentado, pendurado na cruz, testemunha a misericórdia infinita do nosso Deus. Temos diante de nós a felicidade dos céus que proclamam a bondade divina, mas o inferno nos ensina a justiça de Deus, que é também infinita e eterna como sua misericórdia. Assim como a imensidade do universo supera toda a imaginação e a cruz excede misericórdia todas as nossas esperanças, a felicidade infinita no céu ultrapassa todas as nossas expectativas. O inferno é mais terrível e espantoso do que tudo quanto podemos conceber ou imaginar. Se é fora da nossa capacidade humana de imaginar a beleza do céu, podemos dizer da mesma forma dos castigos do inferno: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem as angústias e os sofrimentos que esperam aqueles que não amam o Senhor. Deus é bom, mas é também justo, e se não quisermos aceitar o seu amor, Ele não nos força, e o castigo que recebemos porque somos nós que não deixamos outra escolha para Deus. Onde está o inferno? Quais são os sofrimentos do inferno? Não sabemos, porque estes fatos não foram revelados e a igreja não define, nem entra nos pormenores. O sofrimento maior dos danados consiste na separação de Deus para sempre. Deus é amor, que é luz, que é felicidade. Os perdidos sofrerão ainda mais pela frustração em saber que podiam ser salvos e não quiseram. Não é a fraqueza humana que condena para o inferno, e sim a maldade, a malícia e a indiferença do ser que merece a condenação eterna, e estes irão para o castigo eterno. Mateus capítulo 25 e versículo 46. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e terá uma vida eterna feliz ao lado do Senhor. Assim seja, assim seja.